Bom dia, família! Bom dia! Que alegria estarmos aqui, amém? Hoje é um dia muito animador para nós aqui do Rio de Janeiro, que estamos recebendo algumas visitas aqui, não? Então, temos alguns irmãos de Campinas aqui, então fiquem de pé, por favor. Mariroque, Mateus, o missionário aqui, não? Veio para uma missão e quem sabe futuros missionários possam vir para cá. Mas, muito bom. Também temos algumas visitas. Não precisam ficar em pé porque vocês já são da casa, né? As Amandas, que são do Rio de Janeiro. Também temos o Davi, né? Tá aqui também. Então, já é de São Paulo, mas é da casa. Já tem um costume, né? Mas legal. Estou esquecendo de mais alguém? Não? Então, beleza. Então é isso, irmãos. Vamos começar com uma oração. Amém. Deus Pai, muito obrigado pelo seu amor, obrigado por estarmos aqui, Pai, podemos aprender com a sua palavra. Anima nossos corações, Pai. Sim. Ajuda-nos, Pai, a pensarmos em coisas espirituais, a estarmos, Pai eterno, com o coração derramado diante do Senhor, Pai, para que a sua palavra possa trabalhar poderosamente. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Estou reparando aqui, tem alguns namorados que parece que eles ligam antes para virem combinando. O Igor, não existe coincidência para Deus, né? Igor e Mariroque já algumas vezes eles vêm combinando já. Também o Davi e a Poli de preto. O casal que começou a namorar, amém? Ícaro e Evelyn de branco. Parece que, né? Mas amém, legal. Bom, inspirado em alguns acontecimentos dessas últimas semanas, nós ficamos sabendo da mega operação que houve, né, no Rio de Janeiro, algumas semanas atrás, e também isso virou tema de alguns bate-papos. Nós vamos pregar sobre isso hoje, amém? Amém. Sobre paz. E qual que é o tema? Quantas pessoas precisam morrer para que haja paz no Rio de Janeiro? Pensa um pouquinho. Quantos precisam morrer para que haja paz no Rio de Janeiro? Para nós respondermos essa pergunta, primeiro precisamos saber o que é paz. E eu busquei na inteligência artificial, eu busquei no mundo, para o mundo me saber o que é paz. O que é inteligência artificial? É o que o mundo pensa sobre as coisas, amém? E o mundo, a inteligência artificial disse o seguinte: paz é um estado de calma, tranquilidade e harmonia, caracterizado pela ausência de conflitos, violência ou agitação. Será que, se morrerem todas as pessoas que causam conflito, violência, agitação, falta de harmonia, falta de tranquilidade, falta de calma, você acha que se morrerem todas essas pessoas, vai haver paz? Vai, porque todos nós estaríamos mortos. Todos nós aqui estaríamos mortos, porque nós somos as pessoas. Então você, eu, sou uma pessoa que muitas vezes não causa tranquilidade. Maria já sabe disso, não causa harmonia. Muitas vezes eu tenho uma certa agitação. Eu crio alguns conflitos. Então quantas pessoas, de uma forma mundana, pensando de uma forma mundana, não é um pensamento que nós precisamos ter, quantas pessoas precisam morrer para que haja paz? Todas as pessoas. Porque se houver duas pessoas apenas, não vai haver paz. Porque vai haver, no mínimo, um conflito de algum interesse. Não? Um vai torcer para o Flamengo e outro vai torcer para o Palmeiras. Ou não vai porque não vai ter pessoas que vão jogar futebol, só vai ter duas pessoas. Mas um vai gostar de azul, o outro vai gostar de laranja. Então haverá alguns conflitos. Mas e na ótica de Jesus? Não na ótica do mundo sobre o que é paz. Na ótica de Jesus. Vamos ler uma escritura de João 14, versículo 27. Vamos lá. João 14, 27. Diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou.
Tem até uma canção sobre isso. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Na ótica de Jesus, temos um conceito aqui. Não é o conceito de paz que aprendemos, nem que recebemos do mundo. É uma paz diferente. É uma paz que vem de Jesus, não a que vem do mundo. É uma paz que existe mesmo havendo certos tipos de conflito. É uma paz que existe mesmo quando as coisas não estão do jeito que eu quero. Eu consigo ficar em paz mesmo com os problemas que o mundo me traz. Essa que é a paz de Jesus e essa que é a paz que nós vamos estudar hoje, amém? Amém. Essa é a paz que Jesus deixou para as pessoas. Agora eu quero fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda e polêmica. Essa paz que Jesus deixou é para todos? O que vocês acham? É para todo mundo? É uma paz para todos? Sim. Sim ou não? Não. Vamos lá para a escritura, amém? Mateus 10, versículo 12. Vamos lá. Vamos lá, Renato. Olha que interessante. Jesus não deixou essa paz para todos. Estranho isso, não? Polêmico, né? Ok, está na Bíblia, vamos lá. Mateus 10. Como nós somos moldados pela Bíblia e não pelas tradições ou pelos nossos próprios pensamentos, vamos para a Bíblia para saber esse conceito. Diz o seguinte, versículo 12. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Uau! Então existe aqui uma condição para que essa casa tenha a paz que viria dos apóstolos, porque viria de Jesus. Qual que é a condição? A casa precisa ser digna. Uau! O que é dignidade aos olhos de Deus? Está vendo como uma coisa vai puxando outra? Não? Então a paz de Jesus, para que uma pessoa esteja em paz, ela precisa ser digna de receber essa paz que vem do alto. Ou seja, não é para todo mundo, é simplesmente para algumas pessoas. E o que é ser digno? Vamos lá para uma escritura um pouquinho, esse mesmo capítulo, alguns versículos adiante, Mateus 10, versículo 37. Olha que interessante. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Uau! Temos uma condição aqui para dignidade: amar pai e mãe mais do que Jesus. Jesus não está dizendo que para nós não amarmos pai e mãe, mas o que ele está dizendo é que dignidade em Cristo é você colocar ele em primeiro lugar. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu não consigo imaginar uma pessoa que eu ame mais do que minha esposa e meus filhos aqui na terra. E o que Jesus está dizendo é que esse seu padrão de amor por seus filhos, por sua mãe, por seu pai, tem que ser menor do que o seu padrão de amor por Jesus. Por quê? Porque eu não vou conseguir amar os meus queridos aqui se eu não amar Jesus antes para aprender o que é amor com ele. No fundo é isso. Então o que é dignidade para Jesus? É colocar ele em primeiro lugar. Continuando. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então dignidade para Jesus é negar a nós mesmos. Dignidade para Jesus é tomarmos nossa cruz. É morrermos todos os dias para nós mesmos. Porque o que significou a cruz para Jesus? Morte. Então, quando nós carregamos nossa cruz, estamos tomando uma decisão de morrermos para nós mesmos todos os dias. Assim somos dignos aos olhos de Jesus, assim encontramos a paz. Mas sabe o que acontece? As pessoas querem a paz antes de serem dignas, não conseguem. Por quê? Porque existem conflitos mentais, situações na cabeça. A pessoa não consegue encontrar a paz por ela mesma. A pessoa não consegue encontrar a paz só porque encontrou uma igreja, só porque encontrou um guru, um pastor, alguém que fala para você algumas verdades filosóficas. Não vai conseguir encontrar paz. Para eu encontrar paz em Cristo,
Eu preciso tomar uma decisão de ser digno e colocar Jesus em primeiro lugar em tudo na minha vida. Amém? Carregar a cruz. Nada mais importante do que ser um discípulo de Jesus. O que eu estou disposto a me sacrificar para ser um discípulo de Jesus? O que eu estou disposto a deixar para ser um discípulo de Jesus? Assim eu vou ter menos perturbação. Não perturbem o coração de vocês, não tenham medo. Por quê? Porque o mundo já não vale nada para você. O mundo já não vale nada, amém? Por quê? Porque eu estou buscando dignidade com Jesus. Uma pessoa digna é a que põe Jesus em primeiro lugar. Muito bom. A dignidade para Jesus é proporcional ao que somos capazes de deixar por Ele. Quanto mais coisas nós não somos capazes de deixar, menos dignidade e não encontramos a paz. E no final dessa pregação você vai entender o porquê é importante ter paz, porque é uma questão de salvação. Amém? Eu vou falar mais adiante. Quanto mais coisas temos, mais tentações e problemas teremos. Isso rouba a paz da gente. É fácil ver uma pessoa que não tem paz. Ela está preocupada com questões para resolver, questões de casamento, questões do trabalho, questões de materialismo, questões, sei lá. São tantas as questões que a pessoa está. Ela está triste no culto, está cabisbaixa, sabe? Ela está pensando, está com alguma amargura no coração, porque fulano foi injusto com ela. Talvez tenha sido injusto mesmo, mas a minha paz é roubada por causa disso. Por quê? Porque os valores não estão certos. Eu não estou carregando a minha cruz. Eu estou querendo que outras pessoas tenham suas cruzes e paguem o preço da minha maldade, do meu coração pecaminoso. Eu não tenho disciplina. Às vezes é isso. Sabe por que pessoas não têm disciplina? Pessoas não têm disciplina porque não são dignas aos olhos de Jesus. São pessoas mimadas, querem as coisas fáceis. É por isso que pessoas não têm disciplina. São pessoas que acham que merecem as coisas. Querem ter coisas boas, se esforçando de forma medíocre. Mas nós temos um Pai que não mima. Nós temos um Pai que quer que nós façamos. Deus, nesse sentido, eu sabia que eu vou falar, para vocês entenderem outra coisa e levar para o campo ideológico, tá bom? Deus, num sentido, ele é meritocrata. Não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque nós nos esforçamos, e à medida do nosso esforço, de nos aproximarmos dele, ele vai se aproximar da gente. Nesse sentido, tá bom? Não no sentido ideológico. Nesse sentido, porque a Bíblia fala, à medida que você se aproxima, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, é uma condição. Se eu carregar a minha cruz, eu vou ser digno. Se eu amar Jesus mais do que as pessoas que naturalmente eu amaria muito aqui na terra, eu vou ser digno de Jesus. Ou seja, é uma condição. E se existe uma condição, existe uma meritocracia, entre aspas. Eu preciso fazer alguma coisa para ter outra. Ok? Então, Jesus está nos ensinando isso. Mas nós queremos as coisas de forma fácil. Nós queremos as coisas do nosso jeito. Isso também tem outro nome: orgulho. Amém? E quanto mais coisas temos, mais difícil termos a paz em Cristo. Vou dar um exemplo, vai. Eu tinha um carro que eu vendi. Graças a Deus eu consegui vender esse carro. E eu lembro quando eu comprei ele semi-novo. Então eu tinha um cheirinho de novo ainda na época. Em 2009, faz muito tempo. Comprei esse carro. E toda vez que eu deixava ele na rua, eu atravessava a rua e olhava assim para trás, está tudo bem com o carro? E às vezes eu ficava preocupado, será que tem alguém mexendo no carro? Eu ia a janela, via, está tudo em ordem. Sabe aquela coisa, né? Quando você compra uma coisa nova, né? Quando você compra um relógio novo, está toda hora assim, né? Olhando o relógio.
compra um tênis novo, né? Você está dando cuidado para ninguém pisar no seu tênis, né? Depois que fica velho, você não está nem aí. O celular está todo riscado, o carro meu estava todo riscado também, estava todo... Depois que ele ficou riscado e já ficou todo usado assim, velho, eu deixar em qualquer lugar. Às vezes eu queria que o bandido roubasse, né? Ele não estava nem aí, né? Então, ou seja, quanto mais coisas nós temos, mais preocupações nós temos. Então, quanto mais valor damos às coisas, menos paz você vai ter. Aquela preocupação. Alguém que tem casa no campo, quem vai ficar naquela casa? Será que estão mexendo? Será que... Então, vai ficar toda essa... Então, o que Jesus quer? Simplificar o máximo possível. Fazer com que cada um de nós pense assim: olha, temos que colocar Jesus em primeiro lugar. É por isso que é difícil haver paz na terra. É por isso que nunca vai haver paz na terra. Nunca, nunca. Enquanto existir ser humano, não vai ter paz na terra. Porque vai ter conflito. E paz é a ausência de conflito. Quanto mais 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, vai ter paz mesmo. Ideologias diferentes, questões, interesses políticos, territoriais, na família, questões de herança, de dinheiro, questões de drogas, de relacionamentos, ideologias religiosas, tradições religiosas. Pessoas matam por causa do seu próprio Deus. Olha só aonde a gente chega como humanidade. Pessoas são capazes de matar e morrer por uma ideologia. Olha onde nós chegamos. Você acha que vai ter paz? Não vai. O que Jesus faz? Ele nos livra dos interesses próprios. Sabe? Quanto mais interesse daqueles que nós lutamos para ter, menos Jesus nós temos, menos paz em Cristo nós temos. Por isso, para o mundo, aqui para a terra, é impossível Jesus trazer a paz dele. Esse é um outro conceito. Jesus não trouxe paz para o mundo. Jesus não trouxe paz para todos, somente nos dignos. E Jesus não trouxe paz para o mundo. Na verdade, ele trouxe guerra. Ele trouxe aflição. Mateus 10, versículo 34. Daí estou dando um nó na cabeça de alguém aqui, não? Jesus veio trazer aflição, mas Jesus é o Jesus de paz, Jesus de amor, né? Ele veio trazer a aflição, a paz somente é para alguns. Mateus 10, 34. Essa mesma escritura. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Mas o quê? O que a espada é? Mas espada. Espada é guerra. Mas que guerra é essa? O que Jesus veio trazer para nós? Uma guerra. Mas Jesus é o Jesus da paz. Que guerra é essa? Depois ele começa a falar: filhos ficarão contra os pais, etc, etc, etc. Por quê? Porque pessoas têm interesses. Então as pessoas que têm interesses vão ficar com raiva de quem esquece seus próprios interesses. As pessoas que têm interesses vão querer convencer você a estar de acordo com os interesses deles. Que pai que não sonha que um filho se volte completamente 100% da sua vida para as coisas profissionais, para as coisas da faculdade, não, e ignore coisas espirituais? Muitos pais gostam de fazer isso, não são todos, mas muitos. Por quê? E quando você fala assim: eu quero colocar Jesus em primeiro lugar, pronto, comprou guerra. Por quê? Você está lidando com pessoas que têm interesses mundanos mais do que interesses espirituais. Pessoas que não querem se submeter à Bíblia. E talvez alguém, talvez pela internet, eu não sei, alguém vai ficar com raiva de mim porque eu estou falando isso. Porque você mexe no interesse das pessoas, meu amigo. Você fala aquilo que a pessoa não quer ouvir, elas se tornam inimigos ferozes. Somos xingados, somos ultrajados. Pessoas que nem conhecem você vão ficar contra você. Pessoas que nunca foram falar com você vão ficar contra você. Por quê? Mexeu no maldito interesse da pessoa. Porque pessoas são materialistas. Pessoas só estão pensando nesse mundo, não pensando na vida espiritual.
Se você fala de relacionamentos, para um casal que precisa ter um relacionamento puro, não? Como o Leandro e Vitória, eles tomaram uma decisão incrível. Quando o Leandro estudou a Bíblia, ele falou assim: eu não vou colocar meu namoro acima de Jesus. Uau. Não importa se a Vitória vai ser batizada ou não, vou desmanchar esse namoro. Se tiver que ter alguma coisa com ela, vai ser algo puro aos olhos de Deus. Muito bom. Por que você acha que é tão sorridente assim? Porque a alegria está em Deus. Depois eles voltaram a namorar, agora é um namoro puro aos olhos de Deus. E eles brilham aqui, amém, na igreja. É um presente, vocês são um presente pra gente aqui. Por quê? Porque eles colocaram os interesses próprios em segundo lugar. É por isso, é simples, não é uma coisa muito complicada, irmãos. É uma coisa simples. E por isso, por que é sorridente? Porque está em paz. Eu estou com a cara passando. Não, ele está em paz. Ele está feliz, por quê? É isso que Jesus quer. Nada de material, nada de sentimental, nada de amor às pessoas tem que ser superior ao amor que você tem por ele. E como você prova isso? Não é da boca para fora, não. É com atitudes. Não é assim, eu coloco Deus em primeiro lugar, mas você não tem tempo para estudar a Bíblia com quem te convida. Será que você quer mesmo colocar Deus em primeiro lugar? Eu quero colocar Deus em primeiro lugar, mas eu não quero deixar as minhas tradições religiosas. Eu sei que existem discípulos ali, eu sei que existe um grupo religioso, eu sei que eles não fazem discípulos, mas eu não quero deixar esse grupo, por quê? Porque meu amor pelo grupo é maior do que meu amor por Jesus. Está certo isso? Por isso que Jesus veio trazer guerra. Tem mais uma escritura que fala sobre isso, muito interessante. João 16, 33. Vamos lá. Olha que interessante. Irmãos, não desanimem com a perseguição, amém? Amém. Lutem pela paz, amém? Cada um de vocês, lutem. Tenha paz em Cristo, não a paz do mundo. Deixe o que for necessário deixar, porque o amor por Deus é maior do que tudo. João 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Contudo, tenham ânimo. Uau! Tenham ânimo. Isso que faz diferença. E nós temos ânimo à medida em que temos aflições do mundo. Parece uma coisa, parece um paradoxo aqui, não? Aflições no mundo, ânimo. Ânimo no mundo, aflição com Jesus. Por causa da consciência. Pessoas ficam tristes porque têm sua consciência afetada. Você pode ter tudo no mundo. Pode ser a pessoa mais rica do universo. Você pode ter poder. Você pode ser uma pessoa que tem ali um status na sociedade incrível. Pode ser o orgulho da sua família. Mas se a consciência não estiver bem com Jesus, você não vai estar feliz. Verdade. Você pode não ter nada, mas se a sua consciência está tranquila com Jesus, você tem tudo. É verdade. Esse é o paradoxo da vida cristã. Amém? Amém. Para o mundo da terra, é impossível Jesus trazer a paz dele. Para o mundo é guerra, para alguns é paz, mas era somente para algumas pessoas, não é para todos. Jesus venceu o mundo, amém? Lucas 2, versículo 13. Vamos lá, irmão. Aqui fala, mais uma escritura que fala quem tem a paz de Jesus. Se você não se convenceu que precisa ser digno com aquela escritura, vamos ver mais uma então, ok? Lucas 2, versículo 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra a quem? Aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Pronto. Jesus tinha acabado de nascer. Estavam ali
algumas pessoas testemunhando o nascimento de Jesus, alguns pastores estavam ali. Aparece um exército celestial, e junto com esse exército um anjo, e ele fala glória a Deus, primeiro glorificando o nome de Deus, e depois ele fala que a paz na terra, a quem? Aos homens que ele concede o seu favor, ou seja, aos favorecidos por Deus, não é para todos. Então, se você ainda não se convenceu que é somente para pessoas que são dignas, será que vai precisar aparecer um exército celestial junto com um anjo para dizer isso para você? Vai, já apareceu aqui. Agora nós vemos que a paz é para quem Jesus, para quem Deus concede o seu favor, para quem é favorecido, amém? Isso foi proclamado de forma poderosa. Paz na terra aos favorecidos. Você é favorecido por Deus para ter paz? A paz de Jesus? Você se considera uma pessoa favorecida? Se você não tem paz, algum interesse está roubando a sua paz. Mas essa pregação aqui não é para saber qual interesse está roubando, porque você sabe muito bem o que é. Essa pregação é para inspirar você. Amém? É para animar o seu coração. Meu objetivo não é explorar a ideia do que rouba a sua paz. Isso você já sabe. Mas sim inspirá-lo com a paz de Cristo. Ponto número 1. Quem tem paz excede o entendimento. Quero inspirar você com os pontos agora. Eu preguei já eu fiz a pregação no começo, amém? Agora a pregação de inspiração. Ok? Vamos ver como que é uma pessoa que tem paz, então, na Bíblia. Primeira coisa, quem tem paz excede o entendimento. Não precisa do entendimento completo sobre as coisas para que você tenha paz. Você consegue ter paz mesmo não entendendo algumas coisas. É verdade. É o que a Bíblia fala. Vamos para Filipenses 4, versículo 6. Vamos lá, Renato, para 6 e 7. Olha que interessante. Se você anda ansioso por alguma coisa, essa escritura é para você, ou seja, para todos nós. Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, não a do mundo, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus vai ser tão grande que você não precisa ter que saber todos os mistérios da Bíblia para tomar uma decisão. Você vai estar em paz, mesmo que tudo ainda não seja revelado para você, porque nenhum de nós aqui tem tudo revelado. Só Jesus tinha. Como é bom termos entendimento das coisas? É bom. Isso nos ajuda e nos livra de consequências ruins. Mas nós não temos controle sobre o que pode acontecer sobre nós. São coisas aleatórias que acontecem na vida. Hoje, saindo daqui, alguma coisa pode acontecer, mesmo que você tenha um entendimento grande sobre algumas coisas. Eu não posso andar nessa rua, eu só posso andar naquela, eu não posso tomar o ônibus tal, não vou falar o número que você sabe qual que é, eu não posso fazer isso, fazer aquilo, eu não posso fazer e andar para alguns lugares. É bom ter entendimento, mas isso não vai te livrar completamente do mal. Tem coisas aleatórias que acontecem. Não temos controle sobre tudo, mas nós podemos ter paz, amém? Amém. Porque a paz excede esse conhecimento, esse entendimento das coisas. A minha preocupação é ter uma vida reta. Coisas vão acontecer, mas se eu tenho paz, um entendimento não vai ser necessário, tão necessário assim, para que eu tenha essa paz. Não é bom ter paz? Imagina você com paz que excede o entendimento. Você vai estar feliz, grato. Suas orações vão ser de gratidão a Deus. Sabe, você não vai ser uma pessoa, você vai ser uma pessoa que ora continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Você vai orar constantemente. Depois o versículo 18 fala, dando graças a Deus em todos os momentos. É assim que nós vamos agir. Não vai ser aquela coisa tradicional que eu só oro quando é tempo com Deus, quando é antes do almoço, antes do tempo de discipulado, antes do estudo bíblico, de vez em quando à noite. Não vai ter aquela tradição de ter que fazer isso. Se você não faz isso, você já fica com a consciência ruim. Você não vai ter uma vida com oração. Você vai ter uma vida de oração. É diferente, porque tem que ser constantemente. A sua vida vai ser uma oração.
Então você vai, quando chega um pensamento ruim na sua mente, você vai lá e ora rapidamente, rápido, ora naquele mesmo momento. Porque você não está preso a orar só no meu tempo com Deus. Quem faz isso são religiosos, farisaicos, fariseus na época de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, então a nossa vida é de oração. Não é com oração em alguns momentos que eu estou acostumado. Ore em momentos mais críticos da sua vida. Assim você vai ter paz, amém? Quem tem paz excede o entendimento. Como é bom poder estar tranquilo, confiante em Deus, animado, firme, e dormimos em paz à noite, mesmo com situações que aleatoriamente podem acontecer em nossas vidas, porque lançamos a ansiedade a Deus e temos paz. Você pode estar ansioso com notas, futuro profissional, vida financeira, área de relacionamento. Ore constantemente, amém? Isso não vai roubar sua paz, porque seu foco é Jesus. Repeti muito isso. E ponto número 2, último ponto. Não, nesse ponto primeiro eu quero deixar um desafio. Orações e súplicas, não? Então ore e suplique até você ter paz. Isso. Não ore e suplique tradicionalmente, como de costume. Ore e suplique até você ter paz. Como? Dando graças a Deus, agradecendo a Deus por tudo na sua vida. Temos muito mais coisas para agradecer. Se você tem dificuldade em pensar em alguma coisa e agradecer a Deus por alguma coisa, uau, a coisa está feia mesmo. É sério. Porque só o fato de você estar respirando, vivo, já é o suficiente para você estar muito grato. Uma coisa é suficiente para nós sermos gratos: a cruz de Cristo. Bom, a cruz de Cristo basta para você estar grato. Amém? Ponto número 2: quem tem paz tem o coração e a mente guardados por Deus. Está lá em Filipenses 4:7 que nós lemos: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como é bom ser guardado por Deus! É muito bom! É proteção. Você já se sentiu protegido de alguma situação por Deus? Aconteceu algum livramento na sua vida já? Teve um livramento do irmão aqui que aconteceu recentemente. Um salvamento. Não sei se vocês estão sabendo. O irmão é... Quem estava com ele? Você? Então, seja grato a Deus. Estava lá o rio se afogando em Niterói. É sério. E não foi que o Igor foi lá e como herói salvou. Não, só a vida foi lá e tirou ele da água. Uau! Seja grato, amém? Tem um motivo para estar grato a Deus. Mas se tiver salva-vida lá, galera, você pode pensar, o salva-vida me livrou. Não, foi Deus, amém? Deus dá muito. Para mim, aconteceu a mesma coisa. Eu falo isso, mas aconteceu. Eu já contei a história do tubarão com vocês, né? Para vocês, alguns já sabem. Se não sabe, depois eu conto o controle. Mas eu também, aconteceu comigo também. Eu falo dele, mas falo de mim também, quando eu tinha a idade dele, não? Mais ou menos. Então, a paz guarda você. Você é protegido por Deus, se você tem paz. Problemas estão aí. Por menos ou mais que você pensa, os problemas vão estar do mesmo jeito. Mas você é guardado se você coloca toda a sua confiança em Deus e não nos problemas, amém? Amém. Temos mais livramentos que problemas, pode ter certeza. Vale a pena lutarmos pela paz em Cristo. Nós ficamos despreocupados porque vivemos uma vida reta. E isso já nos dá paz, a paz dos justos. Vamos lá para Isaías 26, versículo 3. Que bom que o Wilson está com a gente aí, vivo, amém? Livre. Muito bom. Em paz. Valeu. Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, amém? Uau! Então, se nós estamos com um propósito firme em Deus, confiamos em Deus, Ele vai nos guardar em perfeita paz. Imagina ser guardado em perfeita paz. É muito forte essa frase.
Eu estou resguardado por Deus. Amém? Outra escritura, Salmos 37, versículo 37. Fala assim: considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Então há futuro para quem tem paz. Então a paz protege. Vale a pena ser digno, ser favorecido pela paz. Andar na justiça, na retidão, não se apegar a coisas materiais, sentimentais. Só assim nós encontramos a paz. É melhor ter paz do que dividir o seu amor, que deveria estar em Deus, com algum tipo de ídolo. Tem algum tipo de ídolo, não tem paz, pode ter certeza. Porque nada que você tem aqui vai ser eterno. Nem relacionamento, nem esposa, nem marido, nada vai ser eterno. E se você não é capaz de amar mais a Deus e tomar decisões para o lado de Deus, não adianta você querer ter paz, você não vai conseguir. Sabe? Só assim encontramos a paz. E para terminar, lembra que eu falei que eu ia falar sobre paz é uma questão de salvação, que é muito importante? Vamos terminar com isso então. Colossenses 3, versículo 15. Vamos, Renato, muito bom. Vamos lá, Renato. Colossenses 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Sabe o que vai ser juiz no seu coração? A paz que você tem em Cristo. Você não tem paz, você vai ter perturbação. E eu não vejo escrituras dizendo que uma pessoa sem paz vai para o céu. Porque a paz é o juiz no meu coração. Não está satisfeito com essa escritura? Vamos para outra, a última. 2 Pedro 3, versículo 14. Muito bom. Vamos, Renato. Prega, irmão. Vamos lá. 2 Pedro 3, 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Precisamos empenhar para sermos encontrados por quem? Por Jesus, por Deus, em paz, sem manchas e sem culpas. Então a paz é importante para o dia que fomos encontrados por Ele, porque Pedro está falando para quem já é discípulo aqui, então está dizendo sobre a salvação. Quando vocês forem encontrados por Ele, no dia da redenção, estejam o quê? Em paz. Em paz, amém? Quantos são necessários morrer para que haja essa paz na sua vida? Respondendo à questão do tema da pregação, uma pessoa só, Jesus Cristo, já é o suficiente. Ele já morreu por cada um de nós. Sim. Para encontrarmos a paz verdadeira, tomemos nossa decisão e sermos favorecidos, dignos de encontrarmos a paz em Cristo, e a Ele sejam dadas as glórias. Amém.